Olá, Raquel Cardoso, bem-vinda. Foi uma formadora do projeto Rede Pares, Violência de Género e Empoderamento. Desempenhou um papel importante ao longo deste projeto porque acompanhou, foi sempre sendo consultora e nas complexidades do desenvolvimento de uma iniciativa que foi entre a pandemia e pós-pandemia. Mas a nossa pergunta seria: como é que acha que a formação tem um papel ainda na atualidade e para que é que devemos continuar a investir na formação na área da violência de género e no empoderamento das mulheres sobreviventes? Para já, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de ter participado no projeto Rede Paz. Continua a ser absolutamente pertinente trabalhar-se na área da violência de género, da violência contra as mulheres e especificamente também na área da violência doméstica. É um assunto muito complexo, com várias perspectivas e que tem ao longo dos anos sido tratado com pouca formação, com pouca especialização. E exige, de facto, uma especialização dos profissionais. Porque não basta uma formação de base, de uma qualquer área profissional, para dotar as pessoas que estão confrontadas com o acompanhamento de situações de violência de género, para que estejam dotados de ferramentas para saberem intervir. E exige um conjunto de saberes que é complexo e que também requer do profissional que questione muitos dos modelos que estão instituídos na prestação do serviço de apoio psicossocial no nosso país. E, portanto, a formação é absolutamente pertinente, não apenas uma formação de base inicial, como existem já regulamentadas as questões dos técnicos de apoio à vítima, que as pessoas que intervêm nesta área devem ter essa formação básica de 90 horas, mas exige, para além disso, uma formação constante que dê aos profissionais a oportunidade de questionarem os seus modelos tradicionais, de questionarem até os estereótipos que têm em relação às vítimas, em relação aos perpetradores, em relação aos outros profissionais que também são chamados a intervir e com os quais têm que trabalhar em articulação. Portanto, há um conjunto de áreas de especialização na formação dos profissionais que têm que continuar a ser objeto de investimento para exatamente que os profissionais fiquem dotados das ferramentas necessárias para intervirem. Eles têm que saber quais são os recursos que existem, porque é que uma abordagem faz mais sentido do que outra, como é que se faz uma avaliação de risco, quais são os sinais que indicam que aquele agregado familiar corre um risco de morte e de femicídio e, portanto, há muita formação necessária, não basta uma formação inicial, é preciso continuar a investir nos profissionais para que eles fiquem cada vez mais dotados de ferramentas para poderem intervir. A área da violência de género e da violência doméstica em Portugal muda e tem mudado regularmente com o aprofundamento das legislações, com uma série de políticas públicas que têm sido produzidas. E os profissionais que estão no terreno, que estão pressionados a responder a quem os procura, muitas vezes com poucos recursos, com pouca formação e com pouco tempo até para intervir, não têm a oportunidade de parar e refletir sobre os procedimentos, sobre as práticas, sobre a linguagem que utilizam quando intervêm. E, portanto, a formação, de facto, é uma parte fundamental desta área de intervenção. Porque esta especialização é uma especialização que se vai adquirindo ao longo dos anos. Que se vai adquirindo através do questionamento das nossas práticas. Isso leva-nos a uma segunda pergunta, que é, então, em que medida é que podemos
considerar que os profissionais em Portugal estão prontos a intervir? E em que áreas estarão mais ou menos preparados para o fazer? O conceito de prontidão é um conceito complexo, porque logo aí nós podemos pegar que é um conceito multifatorial. Tem uma dimensão que tem a ver com a percepção, eu sinto-me pronta para agir e para intervir. Depois, até que ponto é que essa intervenção e esse conhecimento é de facto um conhecimento real? E, portanto, entre aquilo que eu acho que sei e aquilo que eu sei, há uma diferença. Depois existe também toda uma área de procedimentos que têm que existir e que têm que ser conhecidos e também um saber sobre a atuação. Sobre um questionamento, tudo quanto é a nossa experiência influencia também a forma como vamos intervir nestas áreas. Portanto, o conceito de prontidão e o tornar os profissionais prontos para intervir exige um domínio destas 3 dimensões. Saber, o referencial que o profissional traz para a sua prática, as suas crenças, os seus valores, a sua experiência de vida, que quer queiramos, quer não, influenciam fortemente a forma como a intervenção é feita e depois todos os procedimentos das organizações. E como questionar esses procedimentos. Muitas mulheres, e ao longo deste projeto nós cruzámos-nos com muitas mulheres diferentes, mas houve algo que elas referiram com frequência, que aquilo que eu digo não é valorizado, não é validado, eu tenho que provar que fui vítima de violência até conseguir que alguém acredite em mim. E tenho que contar vezes e vezes sem conta. Quer comentar isto? Porque é que ainda persiste este tipo de... Porque existem muitos estereótipos. Existe um estereótipo da vítima muito definido, muito rígido até, que as mulheres que são vítimas de violência são passivas, submissas, com baixa autoestima, com pouca escolaridade, com poucos recursos e, portanto, toda a intervenção é feita tendo em conta esse estereótipo da sobrevivente de violência. No entanto, também, paradoxalmente, também se afirma no discurso público que a violência é transversal a qualquer nível social e que acontece em todos os estratos sociais e em todos os contextos. E, portanto, é este paradoxo com que as sobreviventes se confrontam. É que se, por um lado, o discurso diz que elas podem existir em qualquer contexto, por outro lado, a intervenção é desenhada para aquela vítima estereotipada. E as mulheres são muito mais, e as mulheres sobreviventes de violência, são muito mais do que sobreviventes de violência. São seres plenos, como qualquer outra pessoa, com as suas vulnerabilidades e com as suas forças, e que muitas vezes são confrontadas com um sistema muito rígido e com uma resposta muito rígida, de facto, estereotipada também, muito sistematizada, que tem que fazer este passo e mais este, e cujo discurso é influenciado por uma visão das mulheres que é uma visão muito denegrida, em que elas são mentirosas, são desonestas e que têm que provar que aquele relato que está a ser feito é verdadeiro. Têm que apresentar provas. Raquel é psicóloga. Qual é o papel da psicologia na defesa dos direitos, liberdades e garantias das mulheres sobreviventes de violência?
Eu diria que estou mal influenciada, porque eu, para além de psicóloga, sou ativista na área dos direitos das mulheres. Mas a psicologia traz-nos instrumentos, e particularmente a psicologia comunitária, que é a minha área de formação, que é a procura de uma cada vez maior justiça social, não é? E, portanto, que devem ser melhoradas as respostas que existem para pessoas em situação de vulnerabilidade, naquele momento, mas, para além disso, é importante perceber que a violência é um momento de crise, que é muitas vezes continuado no tempo, mas que o momento em que se procura apoio junto dos recursos que existem na comunidade é também uma manifestação da crise e, portanto, deve ser trabalhado não numa perspectiva de explorar a dimensão emocional da pessoa, que está, como em qualquer situação de crise, necessariamente comprometida, mas de fortalecer, de informar e de apoiar, muitas vezes até mesmo apoiar no terreno e acompanhar essa pessoa que está, de facto, num momento de vulnerabilidade, a ultrapassar as barreiras que os sistemas que são chamados a intervir têm à partida. E como é que comentaria a psicologização e até a psiquiatrização da violência? Transformar estas problemáticas da violência como exclusivas problemáticas de saúde mental? Eu sou profundamente reativa a essa dimensão. As mulheres são muitas vezes medicadas por relatarem episódios de violência que a maior parte da sociedade não quer sequer equacionar que existem no contexto do lar. Nós vivemos numa sociedade em que a casa é percepcionada como um espaço seguro. Ou pelo menos deveria ser. A nossa habitação, a nossa família, deveria ser o espaço onde nós estamos tranquilamente, onde podemos expressar a nossa verdadeira imagem, onde podemos existir tal qual nós somos em tranquilidade. O que nós sabemos é que a casa é o sítio onde acontece a violência. E onde acontece a violência por parte de pessoas que nos são próximas. E, portanto, a dimensão do relato e as atrocidades que estes perpetradores fazem no contexto do lar, com as suas vítimas, sejam elas mulheres, sejam elas crianças, porque a maior parte dos perpetradores são do sexo masculino e a violência é essencialmente exercida contra as mulheres e crianças e idosos e, portanto, os percepcionados como mais vulneráveis, implica questionar este conceito de que será a família segura? E, portanto, será que existem condições para que a humanidade cresça em segurança no contexto das famílias que existem? E, portanto, acaba por ser mais eu não lhe queria chamar confortável, porque isto é tudo menos confortável. E, portanto, aqui nós, o que transmite também muito a dificuldade destes conceitos. É mais fácil acreditar que as mulheres têm um problema de saúde mental do que os agressores escolhem maltratar os outros. E daí a necessidade de se provar
das mulheres sentirem que têm que provar o seu discurso. Daí o facto de serem muitas vezes encaminhadas para consultas de psiquiatria, para uma medicalização da violência, para tomarem antidepressivos, para serem medicadas, para não relatarem de facto a verdadeira dimensão da violência que é exercida contra elas. É mais um conforto social do que propriamente um suporte às sobreviventes no seu percurso de restituição de uma situação de justiça que lhes foi retirada. Quando as sobreviventes pedem apoio, elas pretendem que o profissional a quem elas estão a relatar a situação esteja disponível para intervir. Acredite na história delas, na narrativa que elas trazem. Acreditem no impacto que está a ser relatado. Que apoiem o encontrar de uma solução. Ou seja, estão à procura de alguém que faça com elas um percurso, seja ele qual for, não é? Que elas imaginaram que é o percurso que vai servir para a situação que elas têm. Porque também não há uma fórmula, não há um percurso típico. Muitos profissionais acham que a solução passa pela ruptura da relação. Muitas mulheres, muitas sobreviventes dizem que não é isso que querem. Que querem encontrar outras soluções. Elas vão à procura de alguém que as apoie no percurso que elas imaginam e que elas pensam que é melhor para elas. Raquel, daquilo que até agora investigou e estudou nestas matérias, qual é que considera ser o papel principal das sobreviventes no desenvolvimento dos serviços e nesta perspectiva de colaboração para os serviços serem mais eficazes? Os nossos serviços em Portugal são, maioritariamente, serviços hierarquizados, em que existem diferenças de poder entre as chefias e os técnicos e os profissionais e as áreas profissionais e se nós tivermos, por exemplo, o exemplo da área da saúde, em que uns profissionais têm mais valor social do que outros, nós vemos refletidos nos serviços de apoio social também esta estrutura muito hierarquizada. O que implica que os profissionais se sentem bastante, que existe uma distância grande entre os profissionais e os beneficiários dos serviços. Eu atrevo-me a dizer que os profissionais ainda não perceberam que não existem enquanto profissionais se não tiverem beneficiários. Os testemunhos das sobreviventes são absolutamente fundamentais para nós pensarmos a nossa intervenção. Mas é um testemunho não no relato da violência, mas no relato da intervenção. Face à situação, elas podem começar a falar, eu não queria utilizar a expressão devem, mas é importante que se foquem naquilo que resulta da intervenção, no que é bom, no que foi bom para elas, porque existem, de facto, experiências muito boas e mulheres e sobreviventes que relatam o quanto os profissionais fizeram a diferença e a intervenção fez a diferença no percurso que elas fizeram, mas também aquilo que não correu bem. E muito do testemunho das sobreviventes é centrado na história de violência, na vulnerabilidade, no impacto que aquilo teve, de que aquela narrativa de violência teve
para aquela pessoa. Mas a violência depois que sofrem por parte dos profissionais, que não entendem, que duvidam, é outra forma de violência, que muitas vezes não aparece nos testemunhos. E aí o desafio é um desafio até mais transversal, que é um desafio de pôr a voz, as narrativas das sobreviventes, numa perspectiva crítica do sistema. Uma mulher que se apresenta como sobrevivente de violência doméstica está a relatar uma história e tem necessidades que devem ser satisfeitas. Mesmo que eventualmente mais à frente se venha a constatar que a situação, se calhar, do ponto de vista jurídico, não existem as provas que fundamentem aquela narrativa, o que é um facto é que ninguém gosta de se apresentar como sobrevivente de violência. E, portanto, está na altura de mudarmos o discurso de que as mulheres vitimizam-se. A percentagem de pessoas que o fará é uma percentagem muito diminuta e com a formação dos profissionais, com a formação até dos profissionais da comunicação social, é muito fácil e rápido detectar a inconsistência de uma narrativa que não é real. Porque não é consistente. E aquilo que nós verificamos nas narrativas das sobreviventes são relatos consistentes de violência reiterada ao longo dos anos e, portanto, as mulheres... Não é uma coisa episódica que aconteceu ali de repente, mas sim... Não, e tem um padrão e é muito... É claramente identificável esse padrão. Elas não recorrem sim só porque houve uma desavença familiar. Tem uma história e um percurso longo, não é? E existem episódios, existem pontos de mudança. E isso existe quem está a ouvir este relato, que tenha a tal formação que nós falávamos no início. Para perceber a consistência. E isto não se aprende em 90 horas de formação TAV. Aprende-se com o questionamento. As mulheres que se apresentam como sobreviventes são para acreditar. E as sobreviventes têm muito para dizer sobre aquilo que resulta e sobre aquilo que não resulta. E como é que é eficaz uma intervenção centrada nas suas necessidades. E quem identifica as necessidades tem que ser elas próprias. Muito bem. Raquel, muito obrigada por esta conversa. Foi um gosto tê-la aqui e esta colaboração que foi muito frutífera dentro deste trabalho do Rede de Pares e para que as sobreviventes tenham mais hipóteses de continuar sobreviventes, que esse é o nosso objetivo. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade.